E a escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Brasil está gerando ainda mais preocupações no mercado financeiro. De acordo com os banqueiros ouvidos pelo jornal O Globo, o decreto de Flávio Dino deveria ter pouco efeito imediato sobre as sanções da Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes, mas pode causar impactos significativos para as instituições a longo prazo. Os bancos se encontram em uma saia justa entre cumprir o que for determinado pelo STF ou seguir a aplicação da sanção americana e correr o risco de ser punido pelo judiciário, além de perder acesso ao mercado internacional, desencadeando aí uma crise enorme no Brasil. Recentemente, ministros foram aconselhados por dirigentes bancários a abrirem contas em cooperativas de crédito como forma de se protegerem de eventuais sanções, mas a proposta foi rejeitada pelos próprios ministros. Você, Cristiano Beraldo, queria sua reflexão sobre essa sugestão que os próprios banqueiros deram. Olha, a alternativa para o senhor, ministro, seria abrir uma conta em uma cooperativa de crédito. Assim o senhor poderia receber o dinheiro, ficaria depositado e provavelmente essas instituições têm o seu cartão de débito ali, poderiam fazer as compras, ir ao restaurante, pagar sem problema nenhum. Mas nada de fazer compras internacionais, né, Beraldo? Que heresia propor isso para o ministro da Suprema Corte brasileira. Eles têm direito ao cartão Gold. Eles não querem ficar na cooperativa de crédito. Ai, coisa de pobre, esse negócio de ter conta em cooperativa. É assim que eles pensam. Então, eles não querem resolver o problema, eles querem se impor. É disso que se trata. Estão usando o Supremo Tribunal Federal com uma história centenária, por onde passaram ilustríssimos juristas que moldaram o Brasil de uma forma bastante importante no seu tempo e que agora este tribunal está sendo conduzido para dar essas vitórias pessoais à margem do interesse nacional e, o pior, à margem da Constituição. Não faz absolutamente nenhum sentido essa forçação de barra para achar que está tudo normal. Não, não está tudo normal. Os ministros da Corte tomaram decisões que confrontam interesses e a legislação de um outro país. Este país reagiu, colocando sanções que valem naquele país a um ministro da Corte. E há uma fila aí, não duvido que outros também sejam contemplados, digamos assim, pela Lei Magnitsky. Mas essas sanções, elas têm repercussões por causa do país em que elas são aplicadas. E aí a Corte brasileira fica querendo forçar essa barra, criar esse cenário em que o Brasil se torna um pária internacional. Então, vamos entregar o país na mão deles oficialmente e eles fazem o acordo que melhor lhes convier com o Nicolás Maduro, mas pelo menos a gente não se ilude. Pessoas, Caniato, que estão suando sangue para construir um patrimônio, comprar um imóvel, viabilizar um negócio, acreditando que o Brasil é o país onde eles têm que investir, criar emprego, participar da economia para aquecê-la, para fazê-la mais forte. Só que nós estamos fazendo todo esse esforço da vida real para olhar para cima e ver este mau exemplo de pessoas que usam o Estado brasileiro para proteger seus interesses pessoais e imporem a nós, a população brasileira que sua para fazer o Brasil andar, uma derrota gigantesca. Então entreguem a chave. Pelo menos fica claro, todo mundo entende que não é para colocar mais um centavo no Brasil. Se mandem, vão embora, parem de pagar imposto para financiar esse absurdo e vão embora do país. É esse o recado que está sendo emitido pela Suprema Corte brasileira. As repercussões são imensas, não apenas nos bancos, mas no funcionamento da economia, na moral do povo brasileiro e na nossa perspectiva de futuro. Pois é, a notícia que nós trouxemos, o dilema de alguns empresários, dos banqueiros que ficam na dúvida sobre a decisão tomada
por Flávio Dino, se vão seguir a legislação brasileira, mas precisam ao mesmo tempo atender à imposição da lei Magnitsky. E aí, nessa discussão, teve uma reunião, segundo a informação divulgada pelo jornal O Globo, Mota, teve uma reunião entre representantes de alguns bancos, altos executivos, né? Nessa reunião, alguns donos de bancos, mas alguns não puderam ir, enviaram o CEO ou diretor-geral, diretor-presidente, enfim. E aí eles deram as sugestões, olha, a gente vai ter que seguir a lei Magnitsky, nosso banco tem conexões com o sistema SWIFT, há negócios, há ativos lá fora, a gente não tem como descumprir. Mas a gente compreende a dificuldade de vocês, ministros, e há uma alternativa, vocês poderiam já abrir a conta na cooperativa de crédito. E acabaram de me informar aqui a produção que o ministro teria dito o seguinte, mas eu sou ministro da Suprema Corte Brasileira. Como eu não posso ter conta em um banco estatal, se referindo ao Banco do Brasil, né? Dizendo, eu não posso receber o meu salário pelo Banco do Brasil, querendo dizer, poxa, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma autoridade, né? Preciso receber o meu salário por um banco estatal, se referindo provavelmente ao Banco do Brasil, mas poderia ser pela Caixa Econômica, enfim. Colocando essa dificuldade, expondo essa dificuldade para os executivos que meio que ficaram quietos, Mota, dizendo, olha, a gente não tem muito o que fazer, simplesmente a gente vai ter que cumprir essa decisão. A realidade um dia cobra seu preço, né? Já dizia a filósofa americana Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas você não vai fugir das consequências de ignorar a realidade. Agora, é inacreditável ouvir relatos como esse, né? Vocês já imaginaram os juízes da Suprema Corte Americana se reunindo com donos de bancos para discutir uma decisão que eles vão tomar? Imagina o que deve ter sido falado nessa reunião. Será que algum banqueiro recomendou Bitcoin? Olha, Bitcoin é uma boa, não tem erro. E tem um aspecto dessa história, Caniato, que me parece que para pessoas de bem, que têm uma profissão, um endereço conhecido, não há escapatória para Magnitsky, porque essas cooperativas, elas têm diretores, né, presidentes, que podem sofrer a Magnitsky, ou podem ter o seu visto revogado. Já imaginou alguém que trabalha no mercado financeiro, mesmo que seja numa cooperativa, não conseguir ir para os Estados Unidos, ou pior, ser um alvo da lei Magnitsky? Me parece inacreditável que muita gente ainda não tenha entendido a gravidade no momento, né? Mais uma vez, eu faço aquele meu pedido tradicional, que os homens poderosos que têm bom senso conversem com os homens poderosos que não têm. O problema do Estado brasileiro não é apenas o fato de que ele comprou uma briga que ele não pode vencer. O problema é também que o país está no limite da sua paciência. Pois é, uma situação delicada, várias mensagens aqui, quero agradecer muito a audiência das pessoas que sempre prestigiam a gente também nas plataformas digitais, inclusive, viu, Dávila, questionamentos a respeito de um duplo padrão que muitas vezes é adotado por instituições ou autoridades brasileiras, que quando a situação coloca o Brasil em uma situação delicada, uma situação de risco, como a aplicação da lei Magnitsky, olhando para a Suprema Corte ou para integrantes da Suprema Corte. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a análise em destaque, os ministros da Suprema Corte podem colocar a economia em risco a partir da decisão do ministro Flávio Dino. E eu questiono Luiz Felipe Dávila a partir de uma pergunta e um cenário que foi proposto aqui por um internauta, que diz o seguinte: há situações em que a gente identifica um duplo padrão nas autoridades brasileiras, né? Quando a situação coloca a autoridade brasileira em risco, reivindica-se aí o cumprimento da nossa legislação. Mas quando é o contrário, muitas vezes o Brasil se nega a respeitar uma legislação estrangeira, né? E até colocar um exemplo
do Oswaldo Eustáquio. Claro que trata-se de uma outra situação, mas a pessoa exemplificou aqui falando daquele pedido de extradição, que ele teria cometido um crime aqui. Só que a justiça espanhola disse, bom, aqui não é crime, inclusive o que vocês estão apontando seria crime de opinião, e aqui nós garantimos a liberdade de expressão. Só para colocar em paralelo, eu entendi o exemplo dado pelo nosso internauta, mas que é muito cômodo fazer essa análise, né? Quando você está do lado de cá do balcão, quando você passa para o lado de lá, você reivindica. Não, é preciso garantir a soberania nacional. É um pouco disso que a gente está vendo também, né, Dávila? Mas nesse sentido a questão é simples. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei Magnitsky vale lá. Aquilo que a gente está falando não tem nenhuma aplicação no Brasil. Existe hoje uma ideia equivocada de que a lei Magnitsky, aprovada pelo governo americano, tem validade no Brasil. Ela não tem validade no Brasil. A validade dela aqui é zero. O problema mas ela impacta o dia a dia de um ministro que atua aqui por conta da conta bancária, né? Sim, mas aí que é outro negócio. Ela impacta se a instituição resolve não acolher o ministro e manter as suas relações comerciais no exterior. E a mesma coisa com a lei do Eustáquio. O Eustáquio é o seguinte, a lei lá na Espanha é total liberdade de opinião e de expressão. Quando alguém chegar e falar assim, não, eu quero prender uma pessoa que está aí por ter cometido, violado a liberdade de expressão, ele fala, não, aqui é plena, não é que nem no Brasil que é relativa, é de acordo com a cabeça de cada ministro. Então, isto que é soberania nacional. Neste país vale esta lei. E é óbvio que tem consequências. Tem consequências para as empresas internacionais. O fato é que hoje a economia está internacionalizada. Então, poucas empresas passariam desapercebidas por causa da lei Magnitsky. Agora, é uma escolha de uma entidade privada. A vida do ministro não vai ser afetada, vai ser afetada a vida do ministro porque uma instituição privada, que seja um banco, decide que não quer mais o ministro como cliente. É esse o ponto. Mas essa é uma decisão da empresa. Amanhã pode decidir que o banco não quer me emprestar dinheiro porque eu tenho risco de crédito. Cada um tem a sua avaliação. Isso chama-se respeito à liberdade uma liberdade comercial, vamos dizer assim, uma liberdade que tem a ver com a nossa grande questão que a gente sempre defende aqui, que é o respeito à propriedade privada. Uma instituição, um banco, é uma propriedade privada, não uma estatal. Se fosse um banco estatal controlado 100% pelo Estado, tudo bem, o banco pode ter uma atitude diferente, mas não pode ter negócio lá fora. Canhoto, nem a China, que é uma ditadura, que tem banco atuando no mundo inteiro, ela acaba obedecendo a lei Magnitsky porque ela não quer ser punida nos Estados Unidos. A gente está falando da China. Então, assim, é assim que é o mundo hoje. O fato é que a realidade não muda porque o Brasil, ou a Suprema Corte e o governo, resolve ignorar os fatos. Os fatos estão dados. A lei Magnitsky foi aplicada a uma pessoa, pode ser aplicada a demais pessoas do governo ainda, e a consequência é essa. Agora, ao invés de criticar a lei Magnitsky, por que não rever as atitudes descabidas e irresponsáveis que foram tomadas pela Suprema Corte e pelo governo brasileiro? Por que não fazer o meia-culpa? Isto que é responsabilidade. É você reconhecer erros cometidos e consertar os erros. Tudo bem, ninguém é perfeito na vida, todo mundo comete erro. Agora, não reconhecer o erro, dobrar a aposta, enfrentar os Estados Unidos e achar que isso não vai ter consequência é de uma irresponsabilidade ímpar para qualquer pessoa que ocupa um cargo público no Brasil. Agora, Beraldo, muitos questionamentos aqui sobre a abrangência da lei Magnitsky, porque a gente fala muito sobre as implicações no que tange a vida financeira da pessoa. Só que se a gente olha para as empresas americanas, os serviços prestados pelas empresas fazem parte do nosso dia a dia, né? Quando eu uso o computador aqui, sei lá, tem uma conta no Gmail, tem a conta no Instagram, celular da Apple, enfim, a gente pode listar uma série de coisas que dependem de serviços prestados por empresas norte-americanas, né? E talvez empresas brasileiras que prestem serviços
para os seus consumidores se utilizam de plataformas tecnológicas norte-americanas. Dá para a gente projetar o quão difícil fica lidar principalmente com essas empresas de tecnologia, Gmail, Google, Meta e por aí vai? Caniato, é óbvio que hoje a abrangência da aplicação da Lei Magnitsky está restrita ao ministro Alexandre de Moraes. Então, as empresas que são impactadas em razão da sua presença ou da sua relação comercial com os Estados Unidos, elas tomam uma decisão de forma a se protegerem, a se blindarem de qualquer exposição com o governo norte-americano. Afinal de contas, não faltam exemplos de empresas, como é o caso do BNP Paribas, esse banco, esse grande banco francês, que fez um acordo de mais de 8 bilhões de dólares para não ter cassado a sua licença para operar, tanto em dólar quanto no mercado americano. Então, essas empresas elas vão se protegendo. E aí eu trago de novo o exemplo que aconteceu com a Argentina. A Argentina entrou numa disputa no início da década de 80 com a Inglaterra em relação às Ilhas Falklands, que são as Ilhas Malvinas, né, próximos à costa da Argentina. E virou uma guerra. A Inglaterra ganhou essa guerra, ela manteve o controle da ilha e impôs sanções à Argentina que duram até hoje. Então, até hoje, a Argentina sofre as consequências de ter entrado em guerra com a Inglaterra, ter perdido essa guerra e ter sido sancionada. A ponto de a Argentina, que precisa urgentemente investir nas suas forças armadas, ao fechar a compra de diversos caças produzidos na Coreia do Sul, a Coreia do Sul, o fabricante, a empresa fabricante desses caças na Coreia do Sul, teve que cancelar a venda. Imagina o tamanho dessa operação. São bilhões de dólares, quer dizer, é um faturamento extremamente importante para quem produz esse tipo de equipamento militar. A empresa sul-coreana teve que cancelar o negócio com a Argentina porque no avião, no caça que eles estavam produzindo, havia sistemas que eram feitos na Inglaterra. Não era o avião, não era a aeronave, não era a turbina. Não, se não me engano até, era um sistema que tinha a ver com o que faz o assento ejetal, uma coisa assim, que era feito na Inglaterra. E a Inglaterra mandou não vender. E como a Inglaterra é um parceiro muito mais estratégico e importante nesse segmento e em tantos outros do que a Argentina, a empresa sul-coreana simplesmente cancelou o pedido. E até hoje a Argentina não conseguiu fazer a compra dos seus caças. Agora está negociando com os Estados Unidos para usar os Estados Unidos de intermediário em relação, dada a relação que existe entre Milley e Donald Trump, para convencer a Inglaterra a tirar essas sanções e deixar a Argentina navegar. Então, nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 40 anos e até hoje a Argentina enfrenta problemas. O Brasil será igual. O ponto é que o Brasil está atuando através da sua Suprema Corte. Veja, olha a loucura, gente. A gente não se dá conta disso. Não é o presidente do Brasil, não é que temos um ditador na presidência, não é que temos nós temos uma série de problemas com quem está na presidência, mas o desgaste, o gigantesco desgaste para a economia brasileira, para a imagem do Brasil e para a população brasileira que vai sofrer as maiores consequências, está sendo causado pelo Poder Judiciário. Então, a irresponsabilidade ela se multiplica à medida que essas decisões são tomadas por quem tem a única obrigação. Não existe mais nada. A única obrigação é zelar pelo cumprimento do texto constitucional. E aí isso se derivou a se meter em absolutamente tudo que acontece na República, até nos deixar nessa situação. Não são pessoas preparadas para exercer este tipo de poder. O poder que lhes foi confiado é um poder que exige notável saber jurídico e reputação ilibada. Demonstram agora que estão falhando gravemente em esses dois quesitos.